não é uma invenção humana. Isso aí tem a ver com a nossa condição de primata, diz ele. Por que o alto é importante e o baixo é menos? Por que o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo? Por que você se ajoelha e olha para cima? Ele disse, isso é uma coisa de macaco, é uma coisa de primata. Não, os nossos antecedentes, antepassados que sejam, não, viviam em árvores, e a árvore era um lugar seguro, era um lugar onde tinha alimento, um lugar onde eles ficavam tranquilos. Quando eles desciam era perigoso, ali eles se salvavam. Diz o Walter Burkert, essa é provavelmente uma das forças irracionais, primatas, que fez da hierarquia uma coisa poderosíssima entre os seres humanos, e que existe entre os animais também, e que nós herdamos. Não é invenção humana, é uma invenção primata e animal. Talvez seja difícil você quebrar isso, mas nesse momento você está vivendo uma situação mais ampla, do ponto de vista analítico, mais ampla do ponto de vista das novas tecnologias, mas que afeta nesse momento o Supremo e que nos faz vê-lo numa hierarquia meio quebrada. Enfim, é uma escada que qualquer um está conseguindo subir. São 190 milhões de juízes do Supremo. Não é juiz comum, é de juízes do Supremo. E tem gente hoje dizendo, não, tem que caçar assim. Não tem que caçar, não. Qualquer um se arvora a poder dizer isso. Tudo bem, não tem sequência nem consequência, mas você diz isso. Da mesma maneira que não tem sequência nem consequência você dizer que esse técnico é bom, aquele é péssimo, o Brasil vai ganhar, não vai perder, etc. Talvez não tenha, mas a força que isso ganha é uma coisa muito curiosa. No fim, acaba levando, como a gente sabe, malucos à rua, quebrando coisas, etc., em nome de uma partida de futebol. Não sei se ele vai chegar a isso, mas são esses pontos que fazem com que essa... exatamente, não? São esses pontos que fazem a gente pensar se a aura está sendo empalidecida, pelo menos. Ela não está brilhando, ou então vai começar a brilhar de um outro jeito. Não? Essas ideias que estão no legislativo de uma emenda constitucional começam a pensar em coisas desse tipo. Não, o Supremo tem que ser corte constitucional, só vai cuidar de uma coisa, tira esse negócio daí. O Supremo não pode ter juiz, nós usamos o modelo americano, que história é essa de ter juiz até a morte? Não, aqui pelo menos já com 70 anos, daí para frente é muito velho. E que tal fazer pro tempore? Não, elege por um certo tempo, depois sai lá, põe um outro novo, tá um técnico novo. Não, por que tem que ser sempre o mesmo e para sempre? Vamos acabar perdendo a Copa do Mundo. Então essas ideias estão no parlamento e nesse momento, elas não são novas, mas nesse momento começaram a ser regimentadas, estão começando a ganhar espaço, seja por motivos políticos, seja porque mexeram com o pai, o nome do pai Lula, seja qual for o motivo, a verdade é que de repente começa a ser movimentado. E a participação que teve toda a mídia dentro da sociedade midiática, acho que é inegável. E o que nós conseguimos fazer juntos aqui foi refletir um pouco sobre isso. Está acontecendo. E está acontecendo de uma forma forte. O que vai acontecer em função disso é uma pergunta, de fato. Será que nós vamos entrar nessa, em termos de direito, numa sociedade do ócio, da escola, em lugar do negócio? Será que é isso que vai acontecer? Ontem a gente estava discutindo isso lá em Roma Antiga, no passado. O advogado não recebia pagamento, imagina, ele estava dentro do ócio, ele recebia honra, honorário. Aquilo era quase que um presente que você dava pela grandeza do que ele fazia. No mundo dos negócios, você paga, cobra, ainda vai brigar por isso com qualquer outro. Onde é que nós estamos entrando nesse momento? Que tipo de visão a gente começa a ter da justiça, do judiciário,
O que é isso? Será que isso vai ser de alguma forma alterado ou vai cair de uma vez, vai tudo para o chão, vai para o esgoto, etc. Ninguém acredita mais? Não parece que seja isso. O que pode ser que a aura vá mudar de espectro e a gente vai começar a olhar com outros olhos, talvez mais femininos e menos masculinos, menos supremo, não, mais alguma outra coisa. Como você disse, a gente não sabe bem o que é. Não? A verdade é que, como a gente percebeu aqui, que a justiça é feminina. Isso aí não tem nem dúvida. Não? A palavra em português é feminina, não? A simbologia da justiça é feminina. Algumas têm olhos abertos, outras têm olhos vendados. A justiça cega é mais rara. O que a gente vê é a justiça vendada, a mulher vendada, mas não cega. Não? A expressão a justiça é cega já é pejorativa em cima da venda. Não? Mas não é a que vingou, não é a que ficou. Não? A verdade é que nós estamos vivendo esse tipo de justiça, talvez feminina, e aqui entra, para terminar, uma aproximação, para voltar àquilo que eu falei no comecinho, de Ésquilo e da Orestes, etc., não? Entra um dado muito curioso. Nessa justiça mais feminina, isto é, quando a gente olha a imagem da Diké, por exemplo, que era filha, enfim, de Temis, que por sua vez era filha da Géia, da terra, não? Que fecundava tudo e que era a grande ordem. Não? Nessa justiça, acho que você na hora estava tentando lembrar o que tinha na mão, não foi isso? O que havia na mão, o que a gente conhece hoje é uma espada, não? Mas originalmente, pelo menos pelo que eu estudei, o que tinha a justiça na mão era um bastão realmente. Não? Na verdade era aquilo que a gente chama hoje de cetro. Não? É isso que ela tinha na mão, ou seja, a questão do poder. E por que ela tinha esse cetro na mão e o que significava isso? O juízo de Castés, não? Enfim, o grego lá, o que julgava, tinha muita proximidade com aquele que vingava. Isto é, vindicar tem o sentido de reivindicar, de posse, de propriedade, distribuição, mas vindicar também em português deu vingar. Não? As duas palavras são muito juntas. E a velha e a antiga justiça tinha muita proximidade com a vingança. E nesse sentido, o feminino era muito forte. O feminino era muito forte. Não? E daí o performativo, o xingamento, você condenar com palavras, né? Amaldiçoar como um ato de justiça. Isso era justiça. Não? Depois é que foi ficando meio masculino, foi se separando, entrou logos, racionalização, discussão, e as coisas se separaram. O que a gente percebe nesse julgamento é que talvez, de repente, por conta desses 190 milhões de juízes que nós temos, as coisas se juntam de novo, de repente. E você tem partidarismos muito fortes, que começam a vir a flor da pele. Não? A Sônia vestindo a cara do Batman e dizendo, não? Por exemplo, quer dizer, é uma reação forte que acontece, e não é só nela, eu já percebi isso em muita gente, e dos dois lados. Não? Ontem a gente estava conversando aqui, o Samuel construiu tranquilo, etc. De repente começou a ficar bravo, enraivecido aqui, porque a gente estava falando e ele dizendo, não, é um absurdo o que o Supremo fez, isso não se faz, mas pensa nisso e tal, como é que pode prender alguém sem antes ter transitado em julgado? Eu não admito isso. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, nossa, como realmente isso mexe forte com a gente. Não? Me mexe mesmo. E aí, essa proximidade ou essa mudança do masculino para o feminino aparecendo de repente nessa situação. Bom, acho que isso, da minha parte completa, Eurico, fecha. Só uma questão de ordem, acho que a gente podia produzir alguma coisa em torno disso, não é, professor?
Então cada um podia, quem falou ou quem não falou também, o Flávio, que é um consumidor dessa perspectiva toda, podia estar produzindo cada um artigo, até eu discutir com algumas pessoas aí. A gente tem que sair relativamente rápido até, porque para não perder esse momento, não é? Outra vez que a gente tinha outro tema ali, a gente passou o tempo, não publicou e nunca mais saiu. E não... Talvez não estou coloquial, não precisa ser um artigo. Um paper. Se fosse falar. Um paper nesse sentido. Os vídeos a gente vai disponibilizar até para ser com material de consumo, com material de consulta. Eu assim, acho que um prazo interessante, como diz o Chico, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, né? A gente vai acabar escrevendo no carnaval mesmo. Até o final do carnaval, depois do carnaval cada um entrega os papers, a gente junta os papers. Pensei inicialmente num nome provocativo, cheio de ão, mensalão, teatralização, novas tecnologias de informação, na invenção do futuro do direito. Brincando com o nome do primeiro seminário, acho que tem essa coisa do Pamponnet, essa provocação de pensar o direito para frente também. A gente discute o nome também. Claro, gigante ou anão? Gigante ou anão, para combinar tudo com os ãos. Mas a ideia é essa, tá produzindo isso, então todos que são aqui estão convidados, e quem não está aqui está convidado também, para receber um paper coloquial, comentando o que foi feito aqui. Acho que é arrojado, acho que desafiando essas perspectivas novas do direito, olhando para o futuro, discutindo também escola, metodologia de ensino, foi um tema trazido aqui. E, enfim, agradecer a presença de todos, especialmente para o Tércio, o idealizador desse feito, desse evento, e a nossa musa inspiradora e que facilita tudo isso, facilita a vida desse homem também, propiciando que ele pense, crie, faça tantas coisas incríveis, que é a nossa querida Sônia, porque o seminário é da feiticeira.